Oh, glória! Todo tempo. Sabe, amados, uma coisa que quando eu cheguei aqui em Londrina, eu acho que foi a primeira coisa que Deus trouxe no meu coração, foi acerca da bondade dele. Eu não sei se vocês que são mais antigos lembram, mas a gente começou uma série na igreja só sobre o caráter de Deus e falar como ele era bom. Isso é uma coisa muito forte em mim ainda hoje. Quando eu falo que Deus é bom, eu não consigo ver essa frase como uma coisa simples ou natural. Mas é uma coisa que realmente tem um impacto. E eu lembro que uma coisa que as pessoas falavam muito aqui quando a gente chegou, não sei se pelo contexto da cidade, por ter pessoas mais tradicionais. Vou fazer mais pra cá. Estou sem máscara. Mas as pessoas sempre falavam assim, olha, Deus é justo, Ele não é bom. Como se a bondade e a justiça de Deus entrassem em concorrência o tempo todo. Como se o fato de Deus ser justo, não podia ser bom. E para Ele ser bom, Ele não podia ser justo. Então, amados, quando a gente fala Deus é bom, Ele é bom mesmo. Os seus atributos, eles não estão concorrendo com os outros. Eles estão nivelados. Amém. Deus é bom, Ele é justo, Ele é santo. Amém. Ele é tudo isso. Amém? Então, para Ele ser bom, Ele pode ser justo também. Às vezes a nossa medida, quando a gente está pensando, nossa, fulano é tão bom, parece que, quando a gente fala isso, parece que aquela pessoa ela é tão boa que é negligente, que passa a mão em cima e não consegue corrigir, não consegue dar uma boa educação para o filho. Não, mas é porque ela ama muito, então a gente usa essa desculpa. Fulano ama demais. Então ela não tem coragem de fazer certas coisas, porque ela ama demais. Não, amor, amados, não é amor demais. É outra coisa. Porque o amor, ele corrige. Amém. O amor, ele não vê a pessoa fazendo uma coisa errada e porque ama demais, não, mas eu tenho medo de machucar ela. Eu já tive vários embates com pessoas aqui, do nosso grupo mesmo, visitando várias vezes. Enfim, quando a gente estava bem no comecinho, a gente falando algumas coisas e trazendo correção. E a gente, às vezes, não tinha nenhum relacionamento tão forte. Mas sabe aquele amor mesmo de saber assim, que você tem uma responsabilidade com a pessoa e você sabe que você vai prestar conta da vida dela, porque a gente está aqui responsável por esse grupo. E, mas a gente não pode olhar simplesmente para vocês, ver vocês andando de qualquer jeito. Não, mas vai ficar chateado se eu falar assim, né? Vai ficar chateado se eu apertar um pouquinho. Mas, amados, quando a gente às vezes aperta um pouquinho é porque a gente ama demais vocês. Amém. Então, quando a gente às vezes dá uma instrução mais forte, quando a gente às vezes puxa a orelha. E a gente, o bom disso é que, graças a Deus, a gente tem aprendido, né? Eu sei que vocês sabem que a gente pastoreou muito tempo lá em Uberlândia como co-pastores lá, mas nunca na frente de uma obra como aqui que a gente está. Então, muita coisa a gente tem aprendido com vocês. E glória a Deus que vocês têm tido paciência e vocês também têm nos ensinado muitas coisas. E a gente fica muito feliz e honrada, mas de estar aqui com esse grupo aqui em Londrina, porque a gente sabe que grandes coisas Deus vai fazer através de nós. Amém. A gente não está aqui à toa, a gente não está aqui a veraneio, a passeio, ou a gente foi transferido por causa do trabalho, ou por qualquer outra coisa. Não, a gente está aqui com um propósito. Amém. E toda vez que a gente orar, a gente precisa entender que a gente precisa colocar diante do Senhor esses propósitos pelos quais a gente está aqui. Porque senão a gente se esquece. Né? Com o tempo a gente vai se acostumando. Então a gente tem que entender. Na semana passada, eu passei lá no grupo, né? A gente comentou daqueles pontos para a gente escrever. Não sei se você fez na sua casa a sua listinha, mas eu te aconselho, se você ainda não fez, fazer, né, a respeito das orações, para que você possa estar fazendo no seu dia a dia, né, todos os dias, coisas que você está crendo pessoalmente para a sua vida. Pode ser um carro, uma casa, ou uma faculdade, enfim, ou
crescimento espiritual. Senhor, eu estou orando por espírito de sabedoria, de crescimento, eu quero me empenhar nisso aqui. Enfim, faz a sua listinha, mas o importante é que você esteja visualizando isso todos os dias, amados, porque se a gente não colocar isso na nossa boca, nunca vai acontecer. Vai chegar 2030 e você vai estar só desejando aquilo por dentro, não é? Então tem tanta coisa que a gente deseja tanto ter, mas a gente nunca colocou na nossa boca, a gente nunca deu a ferramenta para Deus poder agir por nós, porque a gente nunca expressou aquilo. Senhor, não, Pai, eu sempre quis um carro novo, agora é para valer. Tem 10 anos que eu desejo um carro novo e não, agora eu vou colocar no papel, eu vou dizer o modelo, a cor que eu quero, o ano que eu quero, e eu vou confessar isso aqui, o Senhor vai me dar força para adquirir riquezas, ou alguém vai me abençoar, não sei como, mas eu sei que vai chegar. Amém. Às vezes a gente fica com medo de fazer uma relação assim, amados, porque a primeira coisa que a gente pensa é, eu não tenho condição de comprar. Se eu não tenho condição de comprar, eu não vou perder meu tempo orando por isso. Mas se a gente tivesse condições de fazer tantas coisas que a gente deseja fazer, amados, se tudo saísse somente do nosso bolso, a gente não precisaria exercer fé. Era só ir lá, sacar o dinheiro e comprar. Não é? Sério. Tem tanta coisa na minha vida que eu não sei como eu consegui, como eu conquistei. Muitos vieram por causa de favor de pessoas que nos favoreceram. Uma coisa que era 30 mil reais custou 5 mil. Não, fica a sua cara. 5 mil reais, pode levar. Isso também é favor de Deus. Aleluia. Você entrar numa loja que tinha algo que você queria muito, estava desejando, e aquilo era 3 mil reais, e naquele momento que você pisou o pé na loja, está custando 200 reais. Pronto. Promoção agora. Favor de Deus. Amém. Por onde a gente anda, mas a gente encontra o favor de Deus. Amém. Então, se a gente não se intimidar diante dessas situações, e a gente faz a nossa lista, crendo, amado, que aquilo vai acontecer. Vai vir em favor de Deus. Pode ser que alguém pague para... Olha aqui, vou te dar um carro novo, e aí você paga como você puder, Gustavo. Amém. Do jeito que você quiser, em 50 anos, aí parcela de R$2 por mês. Glória, tá. Amados, isso pode acontecer. Que veio. A forma que as coisas vão acontecer não interessa para nós, porque quem vai promover o milagre é Deus. Amém. O que interessa para Deus é, você pode crer? Amém. Se você pode crer, eu posso fazer. Quando eu não lembro agora qual que era a pessoa que se aproximou de Jesus, que estava doente, e ele falou assim, Senhor, se tu quiser me curas. Se tu quiser, Senhor, se tu quiser me curas. Eu não lembro agora o nome dele. E Jesus olhou para ele e falou, se eu quiser, se tu crer, meu amigo, não é se eu quiser, não, se eu quiser, se tu crer, que eu quero, isso eu já sei. Então, amados, na palavra, quando a gente está firme na palavra, entendendo o propósito pelo qual o Senhor nos dá as coisas, a gente não tem que ter medo não, amado, de pedir as coisas. Amém. Pedir aquilo que já nos pertence em Cristo. Amém? A gente sabe que existe uma forma correta da gente usufruir dessas coisas. Tem um versículo que fala que, eu não sei se é em Tiago, que diz assim, que muitas vezes a gente não recebe as coisas porque a gente pede mal para esbanjar nos nossos próprios prazeres. Então, muitas vezes a gente está olhando só para nós e pedindo só para nós. Às vezes a gente está ali desejando algo. Eu vejo muito esse tipo de promessa. As pessoas falando assim, no dia que eu tiver um carro novo, eu vou dar carona para todo mundo da igreja. Aí no dia que a pessoa compra o carro, ela some da igreja. E nos cultos vai. Já vi isso, mas a penca. Demais na igreja. A gente tem que ter cuidado e sondar o nosso coração do porquê que a gente está desejando certas coisas. Do porquê que a gente quer certas coisas. Se é porque a gente precisa. Eu sei que Deus, amados, é galardoador e Ele presenteia mesmo. Ele tem prazer em presentear os filhos dele, assim como a gente tem prazer. Um pai, ele tem prazer de presentear um filho, principalmente se ele tem condição.
Mas nem por isso ele vai presentear ele com coisas que ele não tem condição de possuir naquele momento por falta de maturidade, ou porque o filho quer usufruir de uma forma errada aquilo. Não é? Já pensou se o filho, o Jonatas, pedisse um carro para o Azael e falasse: ó, pai, eu preciso de um carro porque eu quero concorrer, eu quero fazer racha, meu negócio agora é racha. Aí você vai dizer: ó, meu filho, tchau, para isso aí eu não te dou não, viu? Propósito errado. Então, é errado ele ter um carro? Não, mas dependendo do propósito, é. Então, muitas vezes, dependendo do propósito pelo qual a gente quer certas coisas e está demorando a gente ter, não é porque Deus não quer dar. Às vezes, o propósito do nosso coração está corrompido, está errado. É ruim. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sondar o nosso coração. Mas por que eu quero isso, Senhor? Por quê? Né? Porque eu tive inveja do irmão e comecei a desejar uma coisa que eu nunca quis. Não, mas de repente eu preciso ter aquilo. Se ela tem ou ele tem, eu preciso também. Afinal de contas, Deus não faz acepção de pessoas. Eu quero aquilo ali também. Aí faz birra com o pai. Sabe, amados, a melhor coisa é a gente ser fiel no pouco. Amém? Hoje aqui a gente está sendo fiel no pouco. Não é? Amém? Aleluia. E sabe, amados, sem sombra de dúvida, eu não tenho isso, eu não tenho receio de falar isso, mas eu sei que a gente vai ter uma igreja forte em Londrina. Sabe, amados, eu guardei uma coisa que o pastor João Roberto falou numa live dessa, que a gente compartilhou com vocês, e aquilo ficou no meu coração. Ele falou que quando a gente quer velocidade ou força no carro, né, a gente tem que colocar a marcha certa. Não adianta eu estar subindo uma ladeira e eu decidir colocar velocidade no carro, colocando ali uma marcha que é de velocidade e querer que o carro cumpra. Eu não vou subir uma ladeira na quinta marcha, porque não é a marcha apropriada. Então não é eu que decido. Quando eu estou em Deus, amados, fazendo as coisas de acordo com o que Deus deseja, Ele que diz o modo e o tempo de cada coisa. Amém. Então, se a gente obedece a Deus e a gente está colocando a marcha que Ele indica, se é de força ou se é de velocidade, qual que é a marcha que a gente tem que colocar nesse tempo? É de velocidade ou é de força? Na nossa vida pessoal, é velocidade ou é força que eu preciso agora nesse momento? Quem vai dizer isso? É você com Deus. Então, às vezes a gente acha que certas coisas não estão acontecendo porque a gente quer ver algo acontecer com muita velocidade. Mas não é, amado, o tempo de ser veloz. É o tempo de colocar força. É o tempo de colocar força. E a gente não tem que ter problema com isso, porque o carro está andando. Uma hora o carro ele anda mais rápido, outra hora um pouco mais devagar. Mas é sempre constante. Amém? Amém. Quando você coloca lá, dependendo quando você usa GPS, e você você olha no GPS, às vezes tem um caminho que é mais rápido, porém mais longo. Você já passou por isso, dirigindo? E tem um caminho que como é que é? É o contrário, né? Mais curto, Mas que demora para chegar. que demora para chegar. Isso. Você já passou por isso? Você olha no GPS, tem um caminho mais curto, porém você vai nele, mas demora muito mais, porque naquele caminho curto tem quebra-mola, tem sinal, tem um trânsito que trava ali, não sei aonde, que de repente você fica travado ali 15 minutos num trechinho de nada que na esquina da sua casa está travado ali. Mas às vezes você olha no GPS, tem um caminho que é mais longo, que você olha assim, não, mas isso aqui é prejuízo para mim. Porque é muito longo. Mas ele é mais rápido. Às vezes Deus faz isso com a gente, amados. Às vezes a gente está num caminho que é mais longo, mas é muito mais rápido.
mas a gente quer o atalho, a gente quer chegar rápido, a gente quer as coisas rápido. Aí a gente pega o atalho, não quer obedecer ao Senhor, e aí a gente fica travado num trechinho de nada. E a gente fica ali travado. Então não é melhor obedecer? Com certeza. Não é melhor pegar o caminho que o Senhor nos indica? Amém. Amém? E o engraçado do GPS, amado, que eu sei que o GPS ele erra muito, né? Assim, algumas coisas. Na verdade, ele não erra. Às vezes, ele não está atualizado. Então, por exemplo, lá em Campina Grande, tinha ruas que tinham mudado a mão. Uma hora era uma mão única, depois virou mão dupla, depois já não subia mais. Mas o GPS ele indicava para o caminho, porque ele estava ali, não tinha sido atualizado. Mas o GPS nunca falha. Ele sempre vai indicar um caminho para você chegar. Pode ser que ele te leve por um caminho mais longo, mais curto, ou ele pegue várias ruas estranhas ali que você olha, gente, mas por que esse GPS me enfiou aqui? Mas o que é interessante, amada, é que você sempre chega no seu destino. Você pode pegar um caminho que for, mas sempre você vai chegar no seu destino. Amém? E sabe que a gente tem um GPS dentro de nós muito melhor, que ele é atualizado a todo tempo. Amém. Que se chama Espírito Santo. Amém? Ele está atualizado ali a todo momento, sondando as riquezas e o coração de Deus. E ele está onde, amado? Morando em nós. Amém? Então a gente tem ali a notícia fresca ao nosso dispor, para a nossa vida, para a gente seguir a rota que a gente quiser, em todo o tempo, em todo momento. Mas às vezes, amados, a gente negligencia algo que é importante na nossa vida, que é a oração. Às vezes a gente sabe como orar. Se a gente fizer um seminário aqui de oração, provavelmente você vai saber todos os tipos de oração, como que ora, quais os versículos. Mas a nossa dificuldade muitas vezes não é saber, é que a gente não está colocando a oração como prioridade na nossa vida. E muitas vezes a gente tem esse engano. Eu não estou orando, mas está dando tudo certo na minha vida. Você não saberia como seria o seu dia se você tivesse começado orando. Como que seria o seu dia se você tivesse começado orando, entregando ao Senhor, sendo sensível às direções de Deus? Não, mas o meu dia acabou e deu tudo certo. Mas você não sabe como seria se o Senhor tivesse envolvido em todas as coisas. Sabe quem é que pensava assim? Sansão. Sansão, ele achava, o Senhor já não estava mais se agradando de Sansão pelas atitudes dele, mas ele pensava, mas eu ainda estou forte. Aí ele ia lá e testava, né, para ver se conseguia, mandava a moça lá, que eu esqueci o nome dela, Dalila, não, me amarra aí ficava brincando, eu perdi minha força. Aí ele vai lá, arrebentava as cordas e ficava brincando. Ficava testando o Senhor. Mas teve uma hora que a força foi embora. Sabe, amados, a gente não pode negligenciar, viver uma vida negligente de oração, porque as coisas muitas vezes estão dando certo por causa de uma coisa que se chama misericórdia de Deus. E amados, eu escutei isso do apóstolo Guto e eu achei isso muito sério. Ele disse assim, amados, teve um dia que caiu a ficha e eu vivia falando isso ele falando. Hoje eu estou pela misericórdia do Senhor. Hoje eu estou debaixo da misericórdia do Senhor. Sempre ele falava isso. Até um dia que o Senhor corrigiu ele. E ele disse, você quer viver debaixo da minha misericórdia ou debaixo da minha vontade? Porque quando você está debaixo da misericórdia do Senhor, o Senhor está a ponto de te julgar. É a misericórdia dele que está impedindo isso, porque você está andando no erro. E a misericórdia dele está segurando até o limite de que ele, agora entra a justiça. Agora a misericórdia dele já não tem mais como. E às vezes a gente está agindo errada, mas hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Amém.
Estamos debaixo da misericórdia de Deus, mas um dia a misericórdia vai acabar. E é assim como Sansão, que ficou brincando, a misericórdia do Senhor acabou. Até o dia que ele se arrependeu e ele disse: Senhor, eu reconheço, me dá só mais uma chance, Senhor. Mais uma chance, para que eu veja que o Senhor está comigo. A gente não pode brincar, amados, com as coisas de Deus. Amém. A gente tem dons, a gente tem conhecimento da palavra. Não é falta de palavra, não é falta de instrução. A gente está cheio, esbarrotando de palavra. Tenho certeza que vocês conhecem muitos assuntos aqui, porque a gente tem pregado muita coisa. Vocês têm ouvido muita coisa. Então não é falta de palavra. Muitas vezes é falta de um posicionamento, de uma vida de oração fervorosa, eficaz. A gente começar o dia praticando a palavra, colocando a palavra de Deus na boca. Para que a gente não tenha só a presença de Deus disponível, mas manifesta na nossa vida. Amém. Amado, a presença de Deus disponível é uma coisa, ela manifesta é outra totalmente diferente. Jesus. Eu posso ter minha geladeira disponível de comida, da melhor comida. Todas as verduras, nutrientes, estão tudo lá. Mas se eu não tomar a decisão de comer aquilo e me alimentar, vai apodrecer na geladeira. Está lá disponível, não é? E sabe que a presença de Deus, amados, ela é valiosa, ela está disponível para nós o tempo inteiro. A questão é, nós estamos usufruindo dessa presença? Essa presença está manifesta na nossa vida o tempo inteiro? Amém? Eu posso passar o dia com Ele, e de fato a gente passa trabalhando. Tem dias que a presença dele está lá. Ele está lá presente, mas eu não estou usufruindo da presença dele. Da mesma forma o Senhor está lá sentado com você lá o dia todo, esperando Ele se manifestar. E como é que Ele se manifesta, amado? Quando a gente coloca a palavra dele na nossa boca em fé, crendo. Quando a gente considera aquilo que o Senhor fala. Ele falou assim: se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, você pode pedir o que você quiser, mas você precisa estar em mim. As minhas palavras têm que estar em você. Amém. E aí sim, pede o que quiser, que vai acontecer. Mas você tem que ter comunhão, porque o Senhor, amado, Ele não é um banco para a gente ir lá e vir com a nossa fé e sacar o que a gente quer. Não, amados. Não funciona assim. Tem que ter comunhão. Amém? O Senhor deseja comunhão conosco. Deseja se comunicar conosco. Deseja que a gente comece o dia. Já pensou um casal, Rayane e Diego, passou a semana toda sem conversar? Não pode. E é um casal que tem intimidade, tem coisas para ser resolvidas, assuntos, a filha está vindo a caminho, muitas coisas para resolver. Não é estranho um relacionamento onde a pessoa, não, hoje não é dia da gente conversar, Senhor, só domingo. Domingo é o dia do Senhor. E a gente fala isso com a boca cheia. Mas Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Se Ele falou que vai estar conosco todos os dias, é porque o padrão de relacionamento com o Senhor é todos os dias. Não é na terça, na quarta, na quinta ou só no domingo. É todos os dias. Senão Ele falaria: gente, estou muito ocupado a semana toda. Me procura só esse dia e esse horário. Mas Ele disse: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o padrão de relacionamento que Ele quer conosco. Todos os dias. Todos os dias. Amém? E não esquece, amado, Deus é bom. Deus é bom, amado, Deus é bom. Aleluia. Deixa eu ler um versículo aqui para ninguém falar que eu não li a Bíblia hoje. Amém, Pai. Obrigada, Senhor, você é muito bom. Efésios capítulo 6, versículo 10.
Aleluia. Já estou terminando. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Aleluia. Sabe, irmãos, uma coisa que eu aprendi quando eu cheguei no Verbo da Vida, e era uma coisa que eu não sabia, mas eu aprendi ouvindo principalmente os louvores do Verbo da Vida. Às vezes eu vejo algumas pessoas falarem assim: mas por que no Verbo da Vida tem tanta música diferente, não canta tantas músicas, né, que são mais comuns? E o pastor Bud uma vez falou algo que eu achei muito interessante. Ele falou assim: olha, as pessoas precisam cantar a palavra de Deus. Pode ser que ela não lembre do que foi pregado no culto, mas se ela sair daqui sabendo cantar qualquer louvor desse, que canta a palavra de Deus, amém. Então, eu achei isso muito interessante. E sabe uma coisa que eu aprendi no Verbo, amada, é que a gente é que se enche, a gente é que se fortalece. A gente não fica orando para dizer: Senhor, Senhor, me enche. Porque é a gente que se enche. É a gente que se enche orando, é a gente que se enche meditando na palavra. Não é responsabilidade de Deus me encher. Se eu já nasci de novo, já sou cheio do Espírito, já fui batizado, revestido, oro em línguas, aleluia, agora é com você, meu amigo. Glória a Deus. Amém. Agora é com você. Cai a ficha. A responsabilidade é sua de se encher, de se fortalecer. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Dificilmente você vai ver um versículo no Novo Testamento falando: ore para que Deus te fortaleça. Muitas vezes a gente ora por fortalecimento no homem interior de pessoas, amados, que estão passando por situações que ela mesma não consegue sair sozinha. Então ela precisa ser fortalecida, ela precisa de oração, ela precisa de intercessão, ela precisa de palavras de ânimo, ela precisa ouvir a palavra para se fortalecer. Para que quando ela tiver força, agora sim, é como um celular. Está ali disponível. O carregador. Oração em línguas. Ouvir a palavra, meditar na palavra, renovar a mente com a palavra. Isso é você se carregando constantemente. Mas se a gente não usa o carregador, eu não posso chegar para o meu celular e dizer: você não presta, se eu nunca conectei ele no carregador para ele carregar. Não é? E o carregador, amado, ele está ali com um propósito. Carregou, acabou. Aí vai usando, carrega de novo. É assim, com a nossa vida também é assim. A gente tem que estar constantemente se carregando. O que eu orei ontem, amado, muitas vezes não vai servir para hoje, não. O que eu orei e meditei a semana passada não vai durar muito tempo, não. A comida que eu comi ontem, no natural, pode ser que dure aí 2, 3 dias, eu tomando água, uma semana aí de dieta só tomando água, pode ser que mas vou estar bem fraquinho, né? Da mesma forma é com o nosso homem espiritual. A gente precisa fortalecer o nosso homem interior, ouvindo a palavra, meditando na palavra, confessando a palavra, orando no Espírito, orando em outras línguas, carregando as nossas baterias no Senhor. Amém. Amém? Isso é responsabilidade nossa, amada. Às vezes a gente está preocupado, com medo, se sentindo fraco, com falta de poder, né? Mas a responsabilidade é nossa. Amém? Se lembra disso. A responsabilidade, em primeiro lugar, é nossa. Amém? Eu sei que a gente passa por situações que realmente nos tira do foco, mas isso é situações, amados, isoladas. Não é uma constância. Não é todo dia eu viver uma vida assim, enfraquecido, com medo, triste. Um cristão, ele não tem que estar assim o tempo inteiro. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu só ler mais um versículo aqui. João 15:7 diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Aleluia. Amém.
Aleluia. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque os olhos do Senhor estão sobre nós, Pai, em todo o tempo. Amém. Obrigada, Senhor, por essa consciência, Pai, de que somos responsáveis, Senhor, para estarmos nos fortalecendo, Senhor, nos recarregando, Pai, a todo tempo. Aleluia. Oh, Pai, não queremos dar brecha para o diabo, não queremos, Pai, estar fragilizados espiritualmente, não aplicando a dieta necessária para o nosso espírito, Pai, estar forte, Pai. Oh, Senhor, obrigada pela instrução da Tua palavra, que nos salva, que nos traz crescimento, que traz avanço para a nossa vida, amém? Aleluia, glória a Deus, Deus é bom.